Estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Vocês estão bem, gente? Amém. Glória a Deus. Também estou muito bem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É um enorme privilégio para mim conhecer mais uma parte da minha família da fé, mais uma parte do povo que eu vou passar a eternidade junto. Amém? Deixa eu só me apresentar rapidamente, para quem não me conhece. Meu nome é Leonardo, eu tenho 29 anos de idade, até semana que vem completo 30, dia 24 de novembro. Eu sou casado com a Ellen já faz 10 anos, eu casei bem novinho, casei com 19 anos. E nós somos pais do Teófilo, meu filho de 3 anos, a coisa mais linda desse mundo. Eu estou morrendo de saudade. Nós fazemos parte da família de Zascope, auxiliamos o Douglas e a Val tanto no movimento quanto na igreja família de Zascope. Alguém assistiu um vídeo do Zascope aqui pelo menos? Levanta a mão. Muito bom. Se a pessoa que está do seu lado não assistiu, você chama ela para se converter até no final dessa reunião. Gente, eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia. Livro de Mateus. Obrigado. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Vamos para a palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 24. A Bíblia diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vocês oraram por mim? Deixa eu orar por você agora, se você puder curvar sua cabeça. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio que a gente tem de estar reunido aqui nessa noite, para aprendermos um pouco mais sobre o Senhor. E o nosso clamor é por espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Ilumina o nosso entendimento e dá-nos clareza à luz da sua palavra sobre quem Tu és. Que o Senhor possa inflamar os nossos afetos, inflamar as nossas afeições por Ti, Senhor. Não deixa que a comodidade ou a passividade tome conta do nosso coração, mas que tenhamos expectativas, gera expectativa santa dentro de nós, Espírito Santo, a fim de conhecermos mais e mais. Nós temos plena consciência, nós temos plena consciência das nossas limitações, das nossas incapacidades, Senhor. Então, nós declaramos total dependência do Teu Espírito. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, Senhor. Abra os nossos olhos, mexa onde homem nenhum consegue mexer, acesse lugares onde mão humana nenhuma consegue acessar, a fim de que nós saímos daqui mais apaixonados por Ti, Senhor. Leva-nos de volta ao básico. O básico do conhecimento de quem Tu és, Senhor. Conhecimento transformador da nossa vida, conhecimento que é alimento para a nossa alma, conhecimento que é também regra máxima de fé para nós. Queremos Te conhecer, Senhor. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, a temática dessa conferência é uma temática muito boa, de volta ao básico. Ou então, eu até colocaria que talvez algo semelhante, de volta à essência. Sempre que nós vamos pensar sobre a essência ou o básico, nós precisamos começar lançando perguntas ao nosso coração acerca de alguns porquês da nossa vida. E talvez o primeiro porquê que nós deveríamos pensar aqui hoje, nessa noite, é: por que nós estamos aqui? Por que a gente saiu de casa nessa chuva? Aliás, nem sei se está chovendo mais, mas estava chovendo muito na hora que eu cheguei. Por que nós pegamos nosso carro, ou viemos de Uber, ou então de carona com alguém? Por que nós estamos reunidos nesse lugar? Talvez você pode pensar assim: é porque meu pai mandou, ou porque minha mãe mandou, ou então é porque meu namorado ou minha namorada gosta de vir aqui, então eu venho participar, ou então é porque a única forma de eu conseguir algumas coisas dos meus pais, ou então é porque eu gosto de participar dessa reunião, é porque meu coração queima por conhecer mais a Deus e questões dessa natureza. Talvez cada um de nós chegou aqui com uma razão
ou com um porquê de estar nesse lugar. Agora, sempre que nós estamos pensando em voltar ao básico, nós precisamos nos perguntar por que a igreja se reunia. Então, por que a igreja, em Atos dos Apóstolos, especificamente capítulo 2, por que a igreja se reunia? E a igreja se reunia para conhecer mais quem Deus é. A igreja não se reunia para ser abençoada, a igreja não se reunia para conseguir alcançar seus objetivos pessoais, entre aspas, vaidosos, por meio de Deus. A igreja se reunia com um único intuito, com um único desejo: conhecer a Deus e conhecer a face de Jesus Cristo. Logicamente que nós vemos o desdobramento da igreja também na comunhão, na oração e no partir do pão, mas a doutrina dos apóstolos, que é Atos capítulo 2, versículo 42, vai nos trazer então a clareza sobre quem Deus é. Agora sim, já alinhando as expectativas do nosso coração, se a pergunta quem Deus é não cativa o seu coração, é muito provável que essa conferência será uma conferência chata para você. Porque nós vamos pensar sobre as questões que são essenciais à fé. E o essencial à fé é o conhecimento da pessoa, do ser de Deus, e não necessariamente aquilo que ele pode fazer para você. Porque parece, ainda mais na nossa geração, e aqui eu me encaixo junto com vocês que são mais jovens, nós trocamos ou invertemos a posição de Deus em relação a nós. É como se nós nos reuníssemos a fim de que Deus cumprisse as nossas vontades, de que Deus realizasse os nossos sonhos ou de que Deus abençoasse os nossos projetos. Porém, na dinâmica e na revelação das Escrituras, aquele que é posto como Senhor sobre todas as coisas, não somos nós e as nossas vontades, mas Deus e o seu soberano propósito divino. Então hoje eu queria falar com vocês sobre o meio mais seguro de conhecer a Deus, que é por meio da sua palavra. Você vai entender o porquê que esse é o meio mais seguro do conhecimento de Deus. Então, se nós estamos falando de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós estamos falando do Deus que se revelou por meio da sua palavra, do Espírito Santo, ou então da Santíssima Trindade, nós precisamos compreender que a base de conhecimento mais seguro que nós temos hoje é a Bíblia. Ah, Léo, mas eu queria conhecer a Deus de outras formas. Você pode, mas a chance de dar errado é enorme. Então, quando nós vemos a pluralidade de religiões que existem no mundo, ela vem como consequência de uma abordagem. Então, escuta bem o que eu vou te falar. As religiões do mundo, inclusive a fé cristã, é uma abordagem interpretativa de quem Deus é por meio da natureza. Então, em certa forma, Romanos capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo vai falar que nós podemos conhecer os atributos invisíveis de Deus por meio da natureza, mas esse conhecimento é como se fosse de um conhecimento de um óculos que está com a lente embaçada. Então não é um conhecimento claro e seguro acerca de quem Deus é. Aquele vídeo que foi usado aqui para abrir essa conferência é um vídeo que geralmente nos traz paz, porque traz imagens muito belas, muito bonitas. E sempre que nós vemos beleza no universo, essa beleza nos traz a memória de que o nosso Deus é um Deus criador belo. Porém, a revelação se limita até aí. Quando nós estamos pensando sobre conhecer a Deus e Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós só temos, ou melhor, a base mais confiável para conhecermos o Senhor é por meio da palavra. Então, se você sair daqui hoje e amanhã ler 3 capítulos da Bíblia e sustentar isso até no final do ano que vem, meus irmãos, a minha pregação já valeu demais para vocês. Eu queria até ser enfático. Você corre o risco de estar se relacionando com um Deus que não existe, assim como a fada no dente, se o seu conhecimento que fundamenta quem Deus é as suas próprias ideias. Então talvez você está se relacionando com um Deus imaginário. E o problema do Deus imaginário é que ele não tem poder de te salvar e nem de te transformar. Por isso que o nosso desafio é conhecer o Deus que foi revelado a nós. E o Deus revelado foi revelado nas Escrituras.
Imagina só comigo, que eu estou aqui, e aí eu estou me apresentando a vocês, como eu fiz no início, uma pequena biografia. Meu nome é Leonardo, tenho 29 anos de idade, sou casado com a Ellen, casei com 19 anos, somos pais do Teófilo e co-pastores e co-líderes, né, de uma igreja local. Imagina que você olha para mim e fala, não gostei. Não gostei. Na verdade, seu nome é Rafael, você é jogador de tênis, você é solteiro e você gosta de fazer artesanato. Vou ficar aqui, que é isso? Quem te deu autoridade para imprimir sobre a minha biografia, ou então quem te deu autoridade para falar quem eu sou baseado nos seus próprios intentos ou intenções? Ninguém. Só que às vezes nós falamos isso com Deus. A gente pensa, não, mas está escrito na Bíblia assim, mas eu entendo por meio da minha boa intenção de que Deus é assado. Só que, amados irmãos, com muito amor e carinho, a sua boa intenção e a minha boa intenção não importa quando nós estamos falando do conhecimento de Deus. Porque Ele próprio definiu um parâmetro ao qual nós iríamos conhecê-lo. E esse parâmetro é a palavra. Então, se hoje eu pudesse dar um tema para essa pregação, você quer algo mais teológico, eu colocaria a doutrina da palavra de Deus. Agora, se você quer algo mais contextualizado, eu colocaria a Bíblia é. A Bíblia é. E nós vamos falar de 3 coisas, ou de 3 características da Bíblia. Primeira característica da Bíblia é que a Bíblia é inerrante. Isto é, a Bíblia não tem erros. Então, o termo seria inerrância das Escrituras. Eu vou ler algum texto com vocês, se você estiver anotando, você faz muito bem. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Abre comigo aí, 2 Timóteo 3, 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vou repetir. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo a sua carta ao seu discípulo Timóteo, ele vai colocar que toda Escritura é inspirada por Deus. Se algumas partes das Escrituras não te agradam, isso não inibe o fato de que toda Escritura é inspirada por Deus. Às vezes a gente fala assim, mas eu não concordo muito com isso que a Bíblia diz. Meu irmão, beleza. Mas é que eu não entendo muito o que a Bíblia diz. E sabe, até eu queria falar aqui para muitos que vão entrar na faculdade, eu vejo muitos jovens aqui, talvez você até está cursando. E às vezes a galera fala assim, eu não entendi, então não é verdadeiro. O seu não entendimento não significa que a coisa não é verdadeira. O seu não entendimento significa que a sua cabeça, que a sua mente é limitada o bastante para não compreender algumas coisas. Então, não compreender toda a Bíblia não significa que ela é falsa, significa que nós somos limitados no nosso entendimento, tamanha a grandeza das Escrituras. Então, se toda a Escritura é inspirada por Deus, nós devemos obedecer toda a palavra de Deus. Logicamente que envolve aspectos de interpretação, que nós precisamos também aprender a interpretar as coisas, e isso carece muito, e até uma ciência que vai te ajudar a isso é a hermenêutica, que vai te ajudar a compreender o contexto da época, como aplicar isso no dia de hoje, e aí nós entraríamos em termos mais técnicos, que não é o foco dessa pregação. Até em outro momento, você pede para o pastor chamar de novo, que eu venho para falar para vocês. Então, Paulo está falando que toda Escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia foi inspirada pelo próprio Deus. A palavra que poderia também ser usada aqui é inclinada ao coração humano pelo próprio Deus, a fim de que essa Bíblia, essa palavra ou essa Escritura tenha o seu propósito. Qual é o propósito das Escrituras? Ensino, repreensão, correção e educação.
Então, se hoje você abre a sua Bíblia como se fosse um biscoito da sorte de um restaurante chinês ou japonês, se hoje você abre a Bíblia como se fosse um livro de conselhos modernos, você não está compreendendo que a Bíblia toda é palavra de Deus. Então, a gente tem a mania de falar assim, olha isso, cara, olha o nosso exercício. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Só que, gente, você quer ver o que Deus quer falar com você? Leia a Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse, do início até o fim. Por quê? Porque toda escritura é inspirada por Deus e útil para o seu devido fim. Agora, a Bíblia, como eu disse no início, é a base de conhecimento mais saudável sobre a pessoa de Deus. E se o conhecimento de Deus não te interessa hoje, eu recomendaria que você não lesse as Escrituras. Porque, meus irmãos, o que tem tido de pessoas distorcendo as Escrituras ao seu bel prazer, ainda mais hoje na internet, e tem trazido mais prejuízo em relação à fé do que alimento e nutrição para a verdadeira fé. Então é melhor que, se não for para conhecer a Deus, não leia. Se não for para buscar o conhecimento de quem Cristo é, não leia. Porque usar a Bíblia para um propósito que não foi o qual o próprio Deus estabeleceu para ela é traição ao propósito das Escrituras. É como se nós pegássemos uma cadeira como essa, colocássemos 4 rodinhas e um volante e falava, agora isso aqui vai ser o meu carro. Isso aqui não foi criado para ser o seu carro. Isso aqui foi criado para ser um assento. E o propósito dele é ser um assento. Esse livro não foi criado para te enriquecer. Esse livro não foi criado para te dar um casamento de sucesso. Esse livro não foi criado para saber como que você pode galgar as melhores posições desse mundo. Não, não. Esse livro foi criado para apresentar a pessoa de Deus a nós e o conhecimento de quem Deus é a nós. É como se Deus falasse assim, eu vou escrever um livro de uma autobiografia, a fim de que os homens e as mulheres me conheçam. E quando ele pensa, ele nos dá as Escrituras. Só que, como eu disse, se o conhecimento de Deus não te cativa, talvez esse livro não seja para você. Porque é a base mais segura que nós temos sobre o conhecimento de Deus. Salmos capítulo 12, versículo 6, o salmista diz, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Salmos 119, versículo 96, tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Provérbios capítulo 30, versículo 5, toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. Então a Bíblia, ela é inerrante, a Bíblia não tem erro, e a Bíblia é clara naquilo que ela está se dispondo a fazer. Uma das perguntas que eu mais recebo, geralmente quando eu abro caixinha de Instagram, é, Léo, como que eu posso ter certeza que a Bíblia é palavra de Deus? E que o Alcorão não é palavra de Deus, ou somente a Torá é palavra de Deus, ou o livro de Allan Kardec é palavra de Deus. Como é que eu tenho certeza que essa Bíblia é palavra de Deus? Primeira coisa, é fé. Primeira coisa é a fé. E uma segunda coisa é a compreensão de que a autoridade das Escrituras é defendida pela própria Escritura. Então, escuta, a Bíblia, teologicamente falando, é a regra de fé máxima para o crente. Então, não existe nenhum livro superior a esse livro aqui. Esse livro aqui, e não, quando eu falo livro, não pensa matéria, tá, gente? Tipo, o papel aqui, não, falo do conteúdo, né? Esse livro, ele é um livro sagrado. Quando pensamos em palavra de Deus, lembramos de João capítulo 1. João capítulo 1 fala que o verbo se fez carne. Então temos a palavra encarnada, que no caso é Cristo, a pessoa de Jesus, e temos a palavra inspirada, que no caso é as Escrituras. Se nós precisássemos de outro livro para confirmar a autoridade das Escrituras, esse outro livro que confirmou a autoridade das Escrituras seria uma autoridade suprema às Escrituras. Então, no caso, nós já invalidaríamos o fato de que a Bíblia é palavra de Deus. Aí, geralmente, quando nós estamos pensando sobre isso, mais no meio acadêmico, o pessoal fala, mas aí não vale, porque a Bíblia escreve que ela é autoridade. Agora vamos fazer um passo para trás.
quando nós estamos pensando sobre a razão e sobre as coisas terem um sentido em si. A definição, nossa, eu preciso meio devagar aqui. A definição do sentido da coisa é dada pela própria coisa. Vamos lá. Quem define, ou melhor, quem define a autoridade da razão? A razão. Isso é chamado de argumento circular. Se a razão tem autoridade para se autodefinir como algo de razão, por que as Escrituras não teriam autoridade para se definir como palavra de Deus e autoridade máxima para a vida cristã? Porque nós somos desonestos nos nossos argumentos. Porque, meu irmão, se nós compreendêssemos que isso daqui é palavra de Deus, cara do céu. E sabe, às vezes a galera me pergunta também, pô, como é que eu faço para ler a Bíblia? De Gênesis a Apocalipse, leio em ordem cronológica, de forma histórica, livro por livro, do meio para o fim, do fim para o meio e tal. Como é que eu faço? E sabe, hoje qualquer aplicativo na internet vai te dar essa oportunidade de ler a Bíblia de como você quiser. Só que qual que é a grande questão disso? É que, diante de tantas possibilidades de leitura, nós talvez estamos vivendo uma geração que menos lê a Bíblia na história da igreja. Então, gente, escuta, o nosso problema hoje não é prático. Não é a forma de se fazer, porque você tem aplicativo que desperta na hora que você tem que ler a Bíblia. O nosso problema hoje é conceitual. Você não lê as Escrituras porque você não compreendeu a importância dela para a sua vida. E não porque você não sabe ler. Porque todo mundo aqui tem Instagram. Todo mundo posta uma frase, todo mundo coloca uma foto com uma reflexão, todo mundo faz algum tipo de manifestação intelectual daquilo que está pensando. Por que nós não lemos a palavra? Porque nós não estamos compreendendo a importância. Você escova os dentes todos os dias, ou ao menos deveria. Você toma banho todos os dias, e a mesma coisa. Você almoça todos os dias. Por quê? Porque você compreendeu a importância disso. É como se fosse algo essencial para você. Só que quando nós voltamos aos textos das Escrituras, Jesus vai falar aqui, na Mateus capítulo 5, né? Um pouco antes, Mateus 4, 5 ali, quando ele está no debate contra Satanás, ele fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é como se Jesus estivesse falando, ei, a nutrição do ser humano não consiste só em alimento físico para o seu ser, mas também em nutrição da palavra para a nossa vida. E se nós pudéssemos, de alguma forma, fazer um exame geral nesse momento? Eu luto jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu. E um tempo atrás eu estava treinando, e aí eu comecei a sentir muita fraqueza na hora do treino. Estava no meio do treino, e a luta a gente chama rola, né? A gente rola no jiu-jitsu, ou luta, é a mesma coisa. E aí eu estava rolando, e aí daqui a pouco eu parei e falei, meu Deus do céu, estou muito mole, estou muito fraco. Começou a pretejar a vista assim, eu sentei no canto, dei um tempo, aí eu falei, não estou bem, né? Aí eu liguei para um amigo meu que é médico, Thiago Aricó. Aí eu falei, meu irmão, passa aí uma bateria de exame que eu acho que está acontecendo uma coisa comigo. Aí passei e tal, ele falou, Léo, assim, da parte médica você não tem nada, pode ser que esteja faltando algumas vitaminas. Então vai lá com a nutricionista, que a gente chama ela de tia Lu na igreja, a tia de todo mundo, a senhora já, e aí vê com ela se está faltando nutrientes para o seu corpo. Aí eu fui lá e tal, a tia Lu deu uma outra bateria de exame, realmente estava faltando algumas vitaminas para mim, eu estava ficando fraco. Agora, imagine se nós pudéssemos, de alguma forma, fazer um exame geral em relação à nutrição bíblica para a nossa vida. Qual seria o resultado? Nutridos, fortes, prontos para a luta ou desnutridos? Incapazes de andar sozinho com a própria perna? Ou pior, dependendo da revelação dos outros para saber quem Deus é. Porque a gente tem alguns tipos de sofismas estabelecidos na nossa mente, como se o pastor tivesse uma revelação superior à minha. Não, gente. Se você lê a Bíblia, o tanto que um pastor lê ou deveria ler, você também vai conhecer a Deus no mesmo nível que ele conhece. Só que o problema é que a gente começou a viver a igreja como se fosse a época mosaica. E a época mosaica, a época de Moisés, sobe no monte, conhece a Deus, depois você vem e fala pra gente como é que ele é. Só que no Novo Testamento existe um princípio, o sacerdócio de todos os santos. Isto é, em suma, por meio de Cristo, todos nós temos a possibilidade de conhecer a Deus. Ele está disponível.
E Deus não tem filho predileto. E Deus também não tem filho que o prefere. Porque se tivesse filho que o preferisse, nenhum de nós preferimos a Deus, gente. Por isso que é uma disciplina espiritual. Por vezes não é um prazer espiritual. Com o tempo, logicamente, que a disciplina se tornará fascinação. Mas de início se faz necessário uma intencionalidade, uma postura intencional em ter tempo para conhecer a Deus. A Bíblia, ela é inerrante e a Bíblia, ela é também clara. Então, o segundo fundamento seria a clareza das Escrituras. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você ensinará, olha isso, você ensinará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Vou repetir. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você ensinará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Quantos aqui são pais? Levanta a mão. Temos alguns pais aqui, somos minoria, mas somos pais. Daqui a alguns anos, quando vocês se casarem, também vocês vão ser. Eu não sei se já tiveram a experiência, mesmo que você não seja, talvez um irmão mais novo, um primo, de ensinar uma criança. Não é algo simples. Não é algo fácil de se fazer. Sabe, a gente estava fazendo a leitura bíblica com meu filho, com o Theo, e aí a gente chegou em Caim e Abel. Aí eu tive que explicar para o meu filho o que era um assassinato. Só que você imagina uma criança de 3 anos de idade olhando para mim, tipo, quê? E o Theo, ele compreendeu as coisas ruins a partir de uma palavra. Isso é feiura. Então, isso é feiura. E aí eu tentando explicar para o Theo o que era um assassinato. E aí, filho, Caim fez uma feiura com Abel. E isso entristeceu o coração de Deus. Ele, Aí um dia ele estava lá e desobedeceu a gente, e ele falou, nossa, eu fiz uma feiura. E eu não quero entristecer o coração de Deus. Então você compreende que a criança tem a capacidade de compreender as Escrituras. Então, meus irmãos, se eu estou falando de uma criança com 3 anos de idade que consegue entender a Bíblia, larga de ser preguiçoso e falar que você não lê porque você não entende. Você pode não entender, mas é porque você não se dedica à leitura da palavra. É porque, mais uma vez, talvez isso não é importante para você. Talvez você considere importante fazer outras coisas, como academia, ler um livro sobre tecnologia, ficar tanto tempo em rede social, jogando, enfim, que eu não vou entrar nem nesse mérito da coisa, mas não podemos falar que é algo complexo e complicado, porque a própria Bíblia nos deixa uma ordenança. Ensine aos seus filhos. E quando o Senhor dá essa ordenança por meio do autor de Deuteronômio, ele tinha consciência, a complexidade e até a limitação do aprendizado de uma criança. Só que é uma ordenança. Salmos 19, versículo 7, a Bíblia diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmos 119, versículo 130. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Então, a Bíblia, ela é clara o bastante para dar entendimento a homens e mulheres simples. Não estamos falando de teólogos, doutores, mestres que compreendem o grego e o hebraico. Não, não, não. Pode confiar que toda a tradução que nós temos em português são traduções extremamente confiáveis. Apenas se dedique à leitura das Escrituras. Logicamente que alguns textos nós não vamos compreender, porque realmente existe um certo tipo de complexidade, mas, no geral, se dedique àquilo que você pode compreender, cara. Sabe, meus irmãos, é muito difícil tentar impartir amor. É muito difícil tentar compartilhar amor. Só que, nesse momento, eu estou falando como algo que queima no meu coração. Eu sou um homem apaixonado pela palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Todos os dias eu leio, eu falo com a minha esposa, eu falo com meu filho sobre a palavra de Deus. Só que isso foi inculcado dentro de mim por homens que também eram apaixonados pela palavra de Deus. E o que eu quero fazer nessa pregação e nesse nosso momento de bate-papo é tentar, de alguma forma, te estimular a ler a palavra de Deus. Sabe, nos últimos dias, não seriam os falsos profetas que seriam levantados no meio do povo, mas os falsos mestres.
E os falsos mestres são aqueles que ensinam algo que tem a aparência de evangelho. Então não é de se assustar que nós vivemos uma geração tão confusa. Confusa porque consome tudo aquilo que tem uma aparência de evangelho. Deixa eu te dar um exemplo para você entender melhor. Eu gosto muito de comer amendoim. Em casa eu tenho um jarro de vidro, assim, um pote de vidro, cheio de amendoim. Aí todo dia eu vou lá e dou uma mãozada no amendoim e eu como amendoim. Aí eu lembro um dia que eu estava passando ali e tal, eu dei uma mãozada, a gente cria um verbo, né? Mas eu peguei um tanto de amendoim, e aí eu saí comendo, né? Aí o Theo, meu filho, veio e falou: o que é isso? Eu falei: isso aqui é amendoim. Eu falei: me dá um aí. Aí deu um para ele, experimentou o amendoim e comeu amendoim, beleza. Passou mais ou menos uma semana, 2 semanas e tal, eu estava sentado, no meu momento de estudo, assim, na mesa, e aí meu filho acordou e veio até mim. Nisso que ele acordou, veio até mim, ele estava sentado ali, eu estava sentado ali, aí ele veio e falou comigo, bom dia, deu um beijo e tal. Aí daqui a pouco eu olhei assim, ele estava se enfiando debaixo da mesa. Se enfiando, eu só observando, falei: o que esse menino está fazendo? Daqui a pouco ele achou, gente, um amendoim no chão. O que pode ter acontecido? Em uma dessas vezes que eu fui pegar, caiu algum que eu não vi, ficou lá. Onde o aspirador de pó não chega, sabe? Ficou lá. Aí veio o meu filho, colocando amendoim na boca. Eu: não, esse não pode comer não. Ele falou: por quê? Um amendoim. Eu falei: sim, mas este está sujo. Então, o Teófilo, meu filho, careceu de alguém maduro para orientá-lo aquilo que ele não poderia comer porque faria mal para a sua saúde. E parece que hoje no Instagram nós consumimos tudo o que nos é colocado em nome de uma suposta revelação do evangelho, sem saber por vezes de que o falso evangelho trará dano grave para a nossa fé. Gente, vou te ajudar. Se o evangelho que você ouve não se consuma na pessoa de Cristo, mas no seu projeto, na sua pessoa, isso não é evangelho, gente. Evangelho é a revelação da beleza, da conquista, da soberania, da grandeza de quem Cristo é. E não daquilo que nós podemos fazer ou realizar ou crescer. Não, 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 não. Isso é mensagem motivacional. O evangelho é sobre Cristo. E sobre a vitória dele, e sobre o triunfo dele, e sobre a beleza dele, e sobre a graça dele. Eu acho tão incrível quando as pessoas chegam e falam assim: nós precisamos ser como Davi e derrubar gigantes. Eu fico: gente do céu, olha que beleza. No que diz respeito a Davi, nós nos encaixamos naquilo que é pecado. Então, tudo que Davi fez de errado e pecado se encaixa nessa posição. Você é um potencial adúltero, nós somos um potencial assassino, nós somos um potencial covarde. Naquilo que é fraqueza de Davi se encaixa. Agora, naquilo que é qualidade e aspectos fortes de Davi, encaixa Cristo, que vai fazer mais sentido. Quem é o verdadeiro rei que derrubou o maior gigante que ninguém estava conseguindo derrubar? Cristo. E qual era o gigante? Pecado. E qual é o rei que, por meio dessa vitória, outorga ao seu exército a vitória? Cristo. Então, em qual posição nós estávamos na época de Davi? Como se fosse o exército de Israel, amedrontado no canto, escondendo de medo daquele gigante que nós jamais poderíamos derrotar, a saber, pecado. Por isso que vem o filho de Davi, Jesus Cristo, e ele derruba o gigante e outorga ao exército dele mesmo vitória. Então não vencemos porque você foi no riacho e pegou uma pedra e jogou contra o gigante. Porque ninguém conseguiria derrubar o gigante chamado pecado. Vencemos porque o nosso irmão, que é rei sobre todo o universo, venceu de uma vez por todas e deu a nós graciosamente, gratuitamente esta vitória. Isso é evangelho, gente. Isso é evangelho. Evangelho não é que você tem que ser como Davi e derrubar os gigantes da sua vida para você vencer na segunda-feira. Não, gente. Evangelho é que o nosso rei venceu. E por meio dele, nós vencemos o pecado. Evangelho é sobre um homem que liberta o seu povo, não Moisés, mas Cristo. Evangelho é sobre um irmão que foi vendido por 30 moedas de prata.
Nós que fomos injustiçados pelos nossos irmãos, mas o Senhor vai te colocar em posição de governo. Isso não é evangelho. Evangelho é que Jesus Cristo foi vendido no nosso lugar. Aliás, nós estávamos na posição daqueles que venderam a Cristo. E aprove a Deus pela sua bondade a colocar ele como governante, não do Egito, mas de todo o universo. Toda a leitura do Evangelho, toda a leitura das Escrituras precisa ser uma leitura cristológica, meus irmãos, onde colocamos Cristo na posição central de todas as coisas. A Bíblia é inerrante, a Bíblia ela é clara, e para eu terminar, por conta do nosso tempo, a Bíblia ela é necessária. Romanos capítulo 10, versículo 13, Romanos 10, 13. Abre comigo aí, Romanos 10, 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. A Bíblia diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou então o evangelho. Mas nem todos obedeceram o evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então, o apóstolo Paulo está falando que a prerrogativa para se ter fé é ouvir a palavra de Cristo. Se a Bíblia ela é inerrante, se a Bíblia é clara, a Bíblia é também necessária para que tenhamos fé. O fruto da fé é resultado do ouvir a palavra de Cristo. Então, se você quer aumentar a sua fé, se volte às Escrituras. E, meus irmãos, fé, escuta muito bem o que eu vou falar, estou terminando. Fé não é uma ferramenta de conquista. Não é que você vai se esforçar, vou ter fé, um carro novo. Não. Aí você vai trabalhar. Se você trabalhar certinho, se dedicar com zelo, responsabilidade, quem sabe Deus te abençoa com um carro novo. Fé diz respeito à confiança na vontade de Deus. Então, fé não é ferramenta de conquista. Fé é ferramenta de confiança nos planos e nos propósitos eternos de Deus, que estão revelados a nós na palavra. Só que nós estamos usando a fé como se fosse um modo de coagir a Deus a fazer a minha vontade. Enquanto fé, gente, é ferramenta para a gente se dedicar no conhecimento e na confiança dos planos soberanos de Deus, que talvez não vai envolver o seu sucesso financeiro, que talvez não vai envolver o seu sucesso vocacional. E talvez você veio para a igreja para tentar ficar rico. Meu irmão, desde que eu me converti, cada dia que passa, a sensação que eu tenho é que eu estou mais pobre. Porque minha família era eu e a Ellen. Aí o Theo nasceu, logicamente, responsabilidade minha. Mas hoje eu tenho 1.300 pessoas que fazem parte da minha comunidade local, que em suma é meu irmão. E eu preciso partilhar o pão. Eu preciso ser responsável por essas pessoas. E logicamente que Deus, em sua infinita graça e bondade e misericórdia, vai nos agraciando com recursos. Para quê? Para cuidarmos da família. Para cuidarmos da família. Sabe, gente, eu encerro com a pergunta que eu iniciei. Quando estamos falando que conhecemos a Deus, ou que queremos conhecer a Deus, qual Deus nós estamos buscando conhecer? Quando nós falamos que temos fome de saber quem Deus é, ou melhor, quem nós somos nele, qual Deus nós estamos nos dedicando a conhecer? Porque se estamos falando de Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o conhecimento mais seguro que foi dado a nós é a palavra de Deus. E sabe, gente, com o coração muito aberto assim, e muito amor, você pegar essa cadeira que você está sentado aí,
e colocar ela na sua garagem, e você ficar lá 20 dias, 30 dias, 1 ano, eu te garanto que você não vai se transformar num carro. Vai continuar sendo um ser humano. Só que às vezes parece que nós criamos uma parada na nossa cabeça e nós pensamos de que ficar sentado num banco dentro de um prédio vai nos transformar num crente. Não, meus irmãos. A cadeira e nem o prédio tem a força de fazer isso por nós. A única coisa que nos transforma em um crente, ou então, numa linguajar mais comum, em uma pessoa que crê, é primeiro a obra milagrosa do Espírito e a fé e a confiança plena naquilo que Deus revelou a nós por meio da sua palavra. E aí é o estímulo do começo. Se o seu intuito, o seu anseio não é conhecer a Deus, talvez vai ser dias muito chatos dessa conferência para você. Voltar ao básico é se dedicar ao conhecimento de quem Deus é, nos parâmetros que o próprio Deus estabeleceu a nós. Fique de pé no seu lugar, eu queria orar junto com você. Se puder fechar seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque não somos como cegos, tateando em busca de alguma visão, Senhor. Mas pela tua misericórdia e graça, nós somos como aqueles que têm os olhos e o coração iluminado. Assim como um fósforo aceso numa escuridão que vai ganhando força gradativo, assim é o seu revelar a nós sobre quem tu és, Senhor. Sabe, Deus, minha oração é que nós possamos ter fome de te conhecer. Que esse seja o maior almejar do nosso coração, nada além disso, Senhor, mas o conhecimento de quem tu és. Se talvez nós não chegamos nesse lugar de desejar te conhecer, que o teu Espírito Santo possa gerar isso dentro de nós nesse momento. Palavras eloquentes, a melhor pregação do mundo, ou a pior pregação do mundo, o Senhor não consegue fazer aquilo que só o teu Espírito consegue. Então, Espírito Santo, abre os nossos olhos, fere o nosso coração, assim como o Senhor feriu Agostinho, a fim de que por meio dessa ferida de amor, o nosso coração seja faminto por se deleitar em Ti, por encontrar completude em Ti. Deus, eu oro sobre os meus irmãos, a fim de que o Senhor gere fome dentro deles de Te conhecer, Senhor. O Senhor levante sim no nosso meio homens e mulheres que serão excelentes profissionais, homens e mulheres que estarão responsáveis por coisas grandiosas, em glória e louvor do Seu nome, mas que sejam acima de tudo homens e mulheres extremamente famintos pelo conhecimento de quem Tu és. Não nos deixa, Senhor, sermos roubados pelos ruídos deste mundo, não nos deixa ser roubado pelo show, Senhor. Não nos deixa ser roubado pela estética, Senhor, enquanto nosso coração está vazio do fundamento que é a Tua palavra. Sabemos que a chuva, que o dia mal vem para o homem de bem e para o homem de mal, para a mulher de bem e para a mulher de mal, mas nós, Senhor, queremos estar fundamentados na Sua palavra, como uma casa construída sobre a rocha, Senhor. Ajuda a nossa geração que é confusa, Senhor. Ajuda a nossa geração que tem crise de identidade, Senhor. Ajuda a nossa geração depressiva, ansiosa, Senhor. Salva-nos. Salva-nos, Senhor. Salva-nos dos males desse mundo, Senhor. Leva-nos a uma busca intensa por quem Tu és, a uma revelação intensa de quem Tu és, os Teus parâmetros.
Nós queremos conhecer a Ti nos parâmetros aos quais o Senhor próprio estabeleceu, pelo caminho ao qual o Senhor próprio estabeleceu. Senhor, não nos deixa ser roubados da riqueza tão alta que homem nenhum pode gerar pelo seu próprio esforço, Senhor, que é o conhecimento de Ti. Abre os nossos olhos, Jesus. Abre os nossos olhos, assim como a corça anseia pelas águas. Nós queremos ansiar por Ti, Senhor. Dá-nos fé, Pai. Dá-nos fé, Senhor, para que em dias bons ou maus, nosso deleite se encontre na Sua pessoa e não naquilo que o Senhor pode fazer. Aumenta a nossa fome, Senhor. Aumenta a nossa insatisfação com a era atual, Senhor, a fim de nos contentarmos com aquilo que é básico, mas não é simplório, com aquilo que é básico, mas não é simplista, com aquilo que é básico, mas é grandioso ao mesmo tempo, que é o conhecimento de Ti. Sejamos conhecidos como homens e mulheres que se deleitam no conhecimento do Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus.